Olá pessoal, essa é a sétima aula de um curso de percepção. Essa aula é sobre percepção de cenas, de objetos e de faces. Eu já gravei um vídeo sobre princípios gerais da Gestalt, outro sobre percepção de cenas e um de percepção de objetos. Esse aqui é o último vídeo dessa aula sobre percepção de faces. A percepção de face ela aparece em outras aulas, inclusive dentro dessa aula também. Ela é uma classe especial de objetos que a gente percebe. Mas por que um vídeo só sobre percepção de faces? O que a gente vai ver aqui é que a face, em especial a face humana, ela é uma classe especial de estímulo, muito importante para a gente. Então a primeira coisa que eu queria mostrar é que essa predileção ela não é só minha, ou então não tem um viés dos livros da Ares. Se a gente pegar, aqui eu estou trazendo dados que eu levantei para uma mesa redonda de 2018, então eles já tem 3 anos que eles não foram atualizados, mas eu acho que eles servem para mostrar o nosso cenário. A VSS é um dos principais congressos na área de visão, então VSS é Sociedade de Ciências da Visão, então esse é a reunião anual. O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei todos o livro de resumos e eu fui buscar por temas clássicos dentro da percepção. Então o que eu fiz, eu fui buscar por percepção de profundidade, percepção de cor, percepção de movimento e percepção de face. E o que eu vi nesse congresso é que existiam mais trabalhos sobre percepção de face. Mas aqui eu estou dando um dado de um evento em um dado ano. Se eu pego dados das ciências em gerais, fora das ciências da visão, e aqui a minha base de dados foi a PubMed, eu fiz a mesma busca. Então os buscadores foi percepção mais face, percepção mais movimento, percepção mais cor, percepção mais profundidade, que são temas clássicos dentro do curso de percepção. E eu fiz uma busca desde do final da década de 70 até 2017, né, ano anterior, de quando a gente apresentou esse simpósio. Então, o que mostra de modo claro é que essa temática de percepção de faces, ela no início ela era menos pesquisada que essas temáticas mais clássicas, mas que ao longo do tempo foi se tendo um interesse cada vez maior. Então aqui na virada do milênio a gente já vê que de 2001 até 2009, nessa década aqui, a percepção de face ela já ultrapassou todas essas temáticas clássicas. Se a gente for entender dentro de um contexto de ciência da visão, de percepção, a partir dos anos 2000, a gente passa a compreender cada vez mais fenômenos visuais complexos. E a partir daqui também, que tem o desenvolvimento de técnicas novas em que a gente consegue estudar, por exemplo, em vivo, o funcionamento do sistema nervoso e dos sistemas sensoriais para processos mais complexos. Assim como perceber uma face, que é uma demanda cognitiva mais complexa já. Então, esse gráfico ele é bem interessante aqui para mostrar o quanto o interesse na área de percepção de face se desenvolveu e o volume de trabalho que a gente tem, mesmo comparando com temáticas clássicas dentro da percepção. Isso tudo é para mostrar que a ciência, de modo geral, ela acha que esse tema ele é interessante. E não só na psicologia, mas ciências forenses, psiquiatria, psicofarmacologia, ciências biológicas, enfim, a gente tem visão computacional, tem uma série de áreas que o estudo da face é altamente relevante. E por que o estudo da face é altamente relevante? Por que desse status especial da face? Em primeiro lugar, a face está em todo lugar. Então, eu estou dando esse vídeo agora, vocês estão vendo meu rosto. Se eu estivesse numa sala de aula, vocês iam estar vendo meu rosto também. Então, em toda interação social, em todo lugar que a gente vá, todo vídeo que a gente abra, a gente está lidando com faces, que elas são altamente dinâmicas e diferentes em suas sutilezas. Quando a gente fala que ela é diferente em suas sutilezas, e essas pequenas alterações dinâmicas, elas vão dar informações diagnósticas a todo momento e que elas vão se alterando. A face, ela é uma importante fonte de informação. É por meio da face que a gente sabe se uma pessoa está saudável, se ela está alegre, se ela está entediada, qual que é a idade da pessoa,
qual que é a raça da pessoa, qual que é o gênero da pessoa. Então a gente consegue extrair várias informações importantes aqui por meio da face e que são dinâmicas, né? Numa interação social facilita a leitura labial, a gente sabe que emoção está sendo expressa e em função disso, dessa riqueza de informações, ela vai facilitar a interação social. Existe até uma certa tendência da gente a confiar mais nas informações não verbais, que elas são faciais, em momentos de conflito, né? Quando a gente quer extrair, por exemplo, informação de confiabilidade. Então, ela vai ser muito importante para quem tem alguma dificuldade auditiva, por exemplo, a leitura labial e as expressões, ela vai ser algo importante. A gente pode pensar também em situações onde a interação social está prejudicada, e ela está prejudicada também pela capacidade de leitura dos sinais vindos da face, ou então pela expressão. Tem uma síndrome muito rara que ela é chamada de síndrome de Mobius, em que você tem uma paralisia da musculatura facial, e as pessoas com essa condição rara, elas têm extrema dificuldade em estabelecer relações duradouras, justamente porque elas não expressam as emoções por meio da face. Se a gente for pensar o caminho oposto, a dificuldade de reconhecer, de codificar essa emoção, de interpretar, a gente pode pensar em pessoas que estão dentro do espectro do autismo, em que elas têm dificuldade de interação social justamente pela dificuldade da leitura desses sinais sociais que são transmitidos pela face e que são muito relevantes para a interação social. Outro aspecto interessante também de investigar a face é que a gente conhece que tem um substrato neural muito bem delimitado. A gente já viu em alguns vídeos que a gente tem um módulo para perceber face, a área fusiforme da face, a área occipital da face também. Então a gente tem em algumas regiões muitos neurônios que eles são altamente seletivos a faces. Então isso é outro ponto interessante. A gente tem regiões encefálicas que elas são altamente devotadas e seletivas a esse tipo de estimulação. Em função de todos esses motivos aqui, é de se esperar que a gente tenha uma codificação que ela é muito rápida e que ela é muito eficaz. Isso também está associado com um processo distribuído em várias áreas envolvidas. Então, além desses módulos aqui, a gente tem várias outras áreas e o output que a gente tem, o resultado que a gente pode extrair disso é um processo, uma codificação muito rápida e muito eficaz, muito eficiente da face humana. É por isso que a gente vê face em praticamente todo lugar. Então aqui a gente tem alguns exemplos de pareidolia. Pareidolia é quando a gente extrai um significado, no caso aqui a gente está vendo face, de onde de fato não tem uma face. Né? Então isso é o que é chamado de pareidolia. A gente tem uma organização perceptual a partir de uma estimulação em que a gente interpreta algo que de fato não está lá. Né? Então a gente vê, por exemplo, a máquina de escrever aqui, a gente vê uma face zangada. Isso é muito interessante para a gente pensar o aspecto, inclusive, evolutivo da capacidade de perceber face. Então, nós somos capazes de perceber uma face, que é um estímulo visual altamente complexo, por meio de traços muito simples. A gente precisa de muito pouca informação para a gente extrair uma face. E a gente tem que ser muito rápido para isso, porque se a gente for pensar num passado evolutivo, a gente conseguir codificar o tipo de emoção e sinalização da face de uma pessoa, então um animal que está vindo, isso pode significar vida ou morte. Então você tem que ter uma codificação muito eficiente e rápida a partir de estímulos simples, né? Então, e às vezes, por ser tão rápido e por a gente utilizar pouca informação, a gente acaba errando, né? Então atribuindo, vendo uma face onde de fato ela não existe, né? Que são esses exemplos aqui de uma pareidolia, né? O que eu vou falar agora é o porquê desse status especial da face, pensando no seu modo de codificação.
o que existe um certo consenso na área é que o modo como a gente processa a face é diferente do modo como a gente processa os outros objetos. Nós processamos face de um modo mais holístico, de um modo configuracional. A gente percebe a relação orgânica e dinâmica entre as partes e não características isoladas para formar um todo. Então, essa capacidade de você observar e perceber a partir de relações métricas das configurações entre as partes de uma face, isso faz com que a gente perceba uma face muito mais rápido, né, de modo holístico. Tem alguns paradigmas que vão mostrar e evidenciar esse caráter holístico, esse caráter global na percepção de faces, né, esse caráter configuracional. Um desses paradigmas muito conhecido é o efeito da face invertida. Isso foi demonstrado em uma série de experimentos, ele é utilizado até hoje e tem várias variações experimentais. Mas aqui a gente tem um exemplo em que acontece. Aqui a gente tem uma tarefa em que os participantes eles têm que reconhecer, identificar o objeto que foi apresentado. Pode ser tanto um carro quanto uma face. Então o carro ele é apresentado numa posição, numa visão frontal, e aqui embaixo o participante ele tem que indicar onde está o carro apresentado aqui na parte superior com a visão frontal. A mesma coisa acontece em outra condição experimental com face. Então é apresentada uma face, numa visão frontal, e aqui embaixo uma dessas faces é a mesma face aqui de cima, só que ela está numa visão lateral, e o participante ele tem que indicar qual dessas faces aqui é essa aqui. E essas duas condições aqui, ó, o carro e a face, eles são bem... você não tem muita diferença da taxa de respostas corretas para face e para carro. A gente consegue ver aqui, então, a porcentagem de respostas corretas quando os estímulos eles estão na sua orientação usual, que é onde tem azulzinho aqui. Então, a gente não tem muita diferença de face para carro. Inclusive, aqui nesse estudo aqui, o desempenho para carro foi até melhor, né? Você teve uma porcentagem maior para percepção de carros, mas enfim, a gente não tem muita diferença e os participantes eles estão respondendo com mais de 90% aqui com respostas corretas. Só que nesse paradigma da face invertida, como o próprio nome diz, existe uma condição onde os estímulos eles são colocados de cabeça para baixo. Então são os mesmos estímulos, tá vendo? Mas aqui a gente tem um carro colocado de cabeça para baixo e aqui a gente tem que decidir qual desses carros aqui é esse aqui. A mesma coisa acontece com face. E a gente vai avaliar a porcentagem de resposta correta, que também pode ser outra saída comportamental. Então, esse efeito da face invertida vai ter efeito sobre o tempo de resposta também. Mas o que a gente percebe? Então, aqui a gente tinha as respostas corretas na posição usual. Em vermelhinho, a gente vai ter a taxa de resposta correta para os estímulos invertidos, tanto para face quanto para carro. O que a gente percebe é que aqui, quando a gente tem um estímulo invertido, existe uma diferença acentuada entre a taxa de acerto para carro e para face. O que esses dados estão mostrando aqui é que quando a gente inverte, coloca de cabeça para baixo a face, fica muito mais difícil de reconhecer uma face. E isso não acontece para estímulos como o carro, por exemplo. E a explicação que a gente tem é porque quando a gente coloca uma face de cabeça para baixo, a gente quebra esse processamento configuracional. Esse processamento holístico ele fica impossibilitado. Fica difícil para a gente estabelecer relações métricas entre as partes quando a gente coloca uma face de cabeça para baixo. E esse decréscimo aqui de eficácia aqui na porcentagem das respostas corretas, isso acontece com face apenas e não com outros estímulos, com carros, com casas. Então, essa diferença aqui de você responder corretamente é o que a gente chama de efeito da face invertida, que é uma demonstração simples e comportamental de que a gente processa a face de um modo diferente. A interpretação que é dada E a interpretação que é dada é que o processamento holístico que a gente tem, configuracional, quando a gente codifica face, ele é interrompido. Uma coisa interessante é que pessoas que têm prosopagnosia, que é aquela agnosia visual em que a pessoa ela tem uma incapacidade ou então uma dificuldade muito grande em reconhecer rosto, essas pessoas, quando elas passam por um experimento onde está sendo
implementado esse paradigma de faces invertidas, essas pessoas elas não vão apresentar esse efeito da face invertida, ou seja, elas vão processar faces e carros de cabeça para baixo de um mesmo jeito. Então, a pessoa que tem prosopagnosia, é esperado, e a gente tem dado na literatura que mostra que quando ela é testada com uma face na orientação usual e de cabeça para baixo, você não tem uma queda de rendimento aqui, de taxa de respostas corretas. Isso porque uma pessoa que tem prosopagnosia, você possivelmente tem a área, módulos que percebem face lesionados, e o modo de codificação passa a ser diferente. Então a pessoa passa a perceber por meio de características isoladas. Então você a percepção de características isoladas, e a partir disso percebe uma face. São duas grandes modalidades de percepção: o modo configuracional, por meio da relação do todo, né, das relações métricas, ou então uma percepção por meio de características, como a gente faz com esses outros objetos, né? Um exemplo de evidenciar isso nessa ilusão que é chamada de efeito Thatcher, que ela ficou muito famosa porque a primeira versão da ilusão foi feita com a Margaret Thatcher em 1980. Então, essa aqui é a ilusão. A gente olha para as duas imagens da Margaret Thatcher e a gente não vê muita diferença, né? As duas imagens estão de cabeça para baixo e está tudo bem. Mas quando a gente coloca ela na orientação usual, então a gente vê que uma está bem estranha. Só a gente voltando aqui, e a gente já sabe que uma delas está bem diferente, mas mesmo assim a gente não percebe muito bem. O que está acontecendo aqui? Quando a gente coloca de cabeça para baixo, a gente a gente interrompe esse processamento que é configuracional, e e a gente passa a usar outro tipo de processamento, que é o por características. Então a gente analisa as características mais ou menos de modo isolado. Então a gente analisa os olhos, o nariz, e aí quando a gente volta a utilizar uma percepção configuracional, a gente vê que essa face está bem distorcida, né? A gente tem uma versão mais moderna com o Obama, em que a face aqui está de cabeça para baixo, e quando ela está na orientação usual, a gente vê que ela está bem diferente. Então, esse é outro exemplo também que demonstra essa percepção configuracional para a face. Outro exemplo que a gente tem também, é outra ilusão, que essa ilusão aqui. Então, ela é chamada de ilusão de distorção facial. Ela não é muito antiga, é de 2011, mas ela é bem interessante para mostrar aqui, no caso, não quando o processamento configuracional ele é interrompido, mas quando ele é intensificado, quando ele é facilitado. Então, isso vai acontecer. O que eu quero é que vocês prestem atenção aqui nesse ponto de fixação aqui, quando eu der o play. Então, esse aqui é o lugar que a gente tem que prestar atenção. E a gente fica olhando fixamente para esse ponto. As faces são de mulheres que elas não teve tratamento dessas imagens. Mas quando você tem uma sobreposição rápida dessas imagens, principalmente quando é lateralizado, a gente tem uma percepção que é meio de... parece que a gente tem monstros assim que estão sendo apresentados, mas se a gente der pause em qualquer momento, a gente vê que são mulheres normais. Mas quando a gente vê uma sequência muito rápida de faces que estão sobrepostas, você tem um aspecto muito estranho. Parece que a gente está vendo uma série de versões do monstro de Frankenstein aqui, em versão feminina. Mas esse é um produto de organização perceptual. Quando a gente dá a pausa em qualquer momento, a gente vê que não tem nada de errado, não foi feita nenhuma manipulação nessas imagens. O que acontece aqui é que, pelo fato já das imagens elas estarem lateralizadas, lembrando, um dado, essa ilusão ela também funciona com apresentação centralizada, mas ela fica mais forte com a apresentação lateralizada. Quando a gente apresenta as imagens lateralizadas, a gente tem duas imagens que tem que prestar atenção ao mesmo tempo, ou seja, a gente divide a atenção. E lateralizado a gente não tem a mesma acuidade visual de uma apresentação centralizada.
E uma imagem ela é apresentada logo após a outra, uma sobre a outra. Então, o olho da face anterior, da face que está sendo apresentada está sobre o olho da face anterior e vai estar sobre o olho da face seguinte. Então, o que acontece? Para a gente estabelecer diferença, né, você perceber essas faces como faces diferentes, a gente utiliza nosso processamento configuracional. Como as partes elas estão sobrepostas, fica muito fácil estabelecer essa relação configuracional e parece que essa facilitação vai distorcer aí esses rostos. Pelo menos essa é uma explicação provisória que até então eu tive conhecimento. Não sei se já tem algumas explicações que elas são mais bem acabadas, mas parece que esse efeito da face distorcida ele acontece porque esse processamento configuracional ele é facilitado, porque a todo momento quando a gente olha para uma face, olha para outra, a gente está processando faces diferentes. Agora quando se apresenta uma face logo em seguida da outra e sobreposta, parece que facilita de você perceber essas relações métricas e a gente tem um efeito inesperado, que são essas faces distorcidas aí de aspecto grotesco. Enfim, eu estou falando da percepção configuracional na percepção de face, que ela é muito importante. Então, a gente vê as relações entre as partes do rosto. Mas isso não quer dizer que partes isoladas do rosto elas são importantes. Tanto é que nós, se a gente for... Isso são evidências... A gente tem muita evidência de uso de rastreamento ocular e qual que é o padrão de rastreio na face. Então, geralmente tem esse alta fixação nessa região de T, né? Na região dos olhos, nariz e boca, principalmente para ocidentais, mostrando que essas partes elas são muito importantes. Dentre elas, o olho é a parte de maior fixação, que a gente concentra maior atenção, porque ela é uma região muito diagnóstica, tanto para a gente codificar uma face, perceber uma face, reconhecer, quanto para extrair informações também de informações sociais, né? E afetivas. Então a gente pode até brincar, né, que por que o Zorro usa máscara, ou então por que o Clark Kent e o Superman, por que o Clark Kent ele consegue esconder a identidade do Superman apenas com óculos, né? É uma coisa que a gente vê no filme, a gente acha bobo, né? Porque um óculos não seria o bastante para diferenciar essas duas pessoas, mas só brincando que a região dos olhos ela é muito diagnóstica. E quando você tem algum tipo de oclusor aqui, na região dos olhos, isso vai impactar no reconhecimento. Isso tudo é para mostrar que as características da face elas também são importantes. Então, nesse estudo aqui de 2009, a gente tem uma parte... Esse aqui são os dados comportamentais. Então, o reconhecimento, né, a performance de reconhecimento, ela foi muito alta, 100% quando a gente tinha uma face positiva, numa tarefa de reconhecimento, mas quando a face era apresentada no negativo dela, o desempenho caiu quase que pela metade. Mas só pelo fato de você colocar os olhos em imagem que não estava no negativo, que é essa aqui, é como se fosse uma quimera, né? Você tem os olhos e todo o resto em contraste. Aí você aumenta significativamente a performance aqui dessa amostra de observadores no estudo, mostrando que a região dos olhos ela é muito diagnóstica para o reconhecimento. Isso não foi apresentado só com dado comportamental, mas com dado neurofisiológico também. Aqui a gente tem a porcentagem da mudança de sinal na área, no módulo de percepção de face, né? A área fusiforme da face do hemisfério direito, que é aquela que mais se ativa quando a gente está reconhecendo um rosto. Aqui o que a gente tem todas as condições, né? Tem a imagem positiva, que é essa aqui. A gente tem as quimeras, que foi aquela que eu apresentei, né? O olho, todo a face no negativo, com exceção dos olhos. Só os olhos apresentados e a gente tem as imagens negativas. A gente vê que quando é apresentado só o olho, ou então a imagem toda no negativo, a gente praticamente não tem alteração do sinal aqui em relação ao nível basal. Mas quando a gente apresenta a face, o que já era de esperar, né? Você tem uma ativação dessa área
E quando a gente apresenta aquelas faces quiméricas, né, então afasta no negativo com exceção dos olhos, a ativação ela é muito parecida. E esses dados neurofisiológicos aqui, eles dão apoio a esses dados comportamentais aqui, e de modo geral eles vão mostrar que a região dos olhos ela é muito importante para o reconhecimento de faces. Eu vou mudar de assunto agora e a gente vai falar de outro assunto que é muito importante para quando a gente fala em percepção de faces, que são as expressões faciais de emoção. Então a gente tem uma necessidade que ela é biológica de saber rapidamente quem está se aproximando e com qual intenção. Eu até cheguei a mencionar anteriormente que isso está associado a pressões evolutivas, de você conseguir reconhecer rapidamente qual que é o sinal que um animal, que um hominídeo, ele está passando para que uma ação ela possa ser feita. Porque isso pode estar envolvendo uma questão de vida ou morte. Então, as expressões das emoções elas são extremamente importantes dentro desse aspecto evolutivo. E a gente tem essas expressões faciais elas são importantes na percepção e na indução de estados emocionais. Isso, de certo modo, também foi abordado anteriormente. Então, a gente consegue tanto perceber quanto a gente consegue induzir esses estados emocionais. E elas são cruciais no desenvolvimento e na regulação dos aspectos interpessoais. Uma das primeiras tentativas de estudar expressões faciais, levando em consideração essa relevância psicobiológica e evolutiva, foi pelo Darwin. O Darwin ele escreveu um livro, 1872, se não me engano, então a expressão das emoções nos homens e nos animais, em que ele vai trazer vários relatos em que ele vai comparar a expressão de diversas emoções, né, de choro, de medo, de raiva, em diferentes populações de humanos e também fazer essa relação da expressão das emoções nos animais, né? E discutir todo esse contínuo evolutivo e que a gente compartilha com outros animais não humanos características na expressão dessas emoções por meio de gestos corporais ou então por meio de expressões faciais. E o Darwin, a partir disso, ele fala, olha, a gente compartilha alguns traços, né, comportamentais, e isso é universal em todas as populações e culturas, e a gente guarda essa semelhança, né, dentro desse contínuo evolutivo com os animais. Então é por isso que às vezes a gente olha os animais e de fato eles conseguem expressar as emoções, né? Algumas vezes a gente humaniza também, né? Mas se a gente for ver, algumas espécies elas são bem expressivas e algumas emoções elas são muito parecidas. Se a gente pega a emoção de raiva, por exemplo. Então a partir disso o Darwin propôs que existe uma universalidade nas emoções. Então você tem que diferentes sociedades e culturas elas vão compartilhar as mesmas emoções. E ele defende também que existe um modelo discreto de emoções. Então você tem diferentes emoções que se diferenciam entre si. Essas emoções, ela deu origem a essas 6 emoções básicas que a gente utiliza até hoje dentro desse modelo discreto de expressões faciais. Então aqui a gente teria uma emoção neutra, uma emoção de tristeza, de medo, de raiva, de felicidade, de surpresa e de nojo. Então essas seriam as 6 emoções básicas que são utilizadas, esse modelo é muito bem aceito, tem críticas transculturais, mas a gente tem muita evidência desses 6 modelos aqui, e eles são utilizados em pesquisa e para compreensão de aspectos afetivos relacionados à face humana. Essas 6 emoções aqui, elas foram estudadas muito a fundo por esse psicólogo aqui norte-americano, estadunidense, o Paul Ekman. Ele é professor emérito da Universidade da Califórnia. Depois que ele se aposentou, ele passou uma vida dedicado a pesquisa básica, e ele fez algumas pesquisas fascinantes, por exemplo, indo na Guiné, em populações, em comunidades isoladas, e vendo como que esses povos eles tanto expressam emoção quanto eles reconhecem a emoção, e vendo a similaridade com sociedades
que elas são, enfim, estão em grandes centros urbanizados, né? Principalmente a sociedade. Ele fez a comparação com a sociedade norte-americana. Então foi bem bacana para dar apoio a essa teoria da universalidade das emoções e desse modelo discreto, né? E ele construiu esse sistema aqui, que é o FACS, né? O Sistema de Codificação de Ações Faciais, em que eles filmaram milhares de pessoas e, por meio do estudo da contração dos músculos faciais, você consegue ver qual que é o padrão de ativação de cada emoção. Então, cada emoção, que tipo de musculatura vai ser utilizada. Então, a gente sabe, por exemplo, que num sorriso, né, numa expressão de felicidade, a gente tem tanto a contração desse zigomático maior, então que repuxa a boca para a gente sorrir, quanto desse músculo orbicular aqui que enruga o canto do olho. E hoje a gente sabe que o sorriso social, que a gente faz só para agradar as pessoas em relações, em situações de socialização mesmo, só ocorre a contração do zigomático maior, porque esse músculo aqui ele é voluntário. O orbicular ele não é, então ele é involuntário. Então só no sorriso que ele é automático, de fato ele está expressando uma emoção, ele vai acontecer. Então isso é interessante, porque a partir desse sistema aqui foi possível verificar se de fato as pessoas elas estavam expressando uma emoção ou não, ou então checar que tipo de emoção ela está sendo transmitida, com variações mínimas assim na face por meio da contração de certos músculos. Tanto é que o Paul Ekman, depois que ele se aposentou, ele passou a ser consultor e dar treinamentos para a CIA, para o FBI, principalmente voltado para a área de detecção de mentira. Ele foi um consultor daquele seriado Lie to Me, que foi baseado nas descobertas do próprio Ekman, né? Tem um canal no YouTube que se chama Metaforando, que é um perito em reconhecimento de face, de rosto, dessas microexpressões faciais, em que ele fica analisando esses discursos. Então é interessante ver aqui esse canal aqui, para a gente ver do que se trata como que a gente aplica esse sistema de codificação de ações faciais. Então é bem interessante. E a partir desse sistema aqui, aplicando esse sistema, é possível também você selecionar emoções que elas são genuínas. Então o Ekman ele tem um banco de imagens que ele foi um dos mais utilizados. Hoje a gente tem muito banco de expressões faciais, mas o POFA, né, esse Pictures of Facial Effect aqui, foi um dos primeiros e muito utilizado na literatura, onde você tem uma validação de cada emoção por meio desse sistema aqui de codificação de ações faciais. Então é bem interessante para dar apoio a essa teoria de emoções discretas e universais. Mas esse modelo das 6 emoções, ele é questionado também. Ele tem muitas evidências, mas ele é questionado. Um trabalho que questionou e que foi bem interessante foi desse da Rachel Jack e do Philip Chins. Philip Chins, inclusive, que eu comentei em alguns vídeos dessa aula aqui, em que no estudo deles, eles falam que na verdade não seriam 6 emoções básicas, mas seriam 4. Nesse estudo aqui, eles desenvolveram um programa em que era possível ver a ativação de 42 músculos da face de modo tridimensional. E eles utilizaram classificadores bayesianos para ir atualizando o reconhecimento dessas emoções. Então, quando a gente vê o que está em magenta aqui, quando esses classificadores eles estavam aqui, são matrizes aqui de confusão, e quando você tinha um alto grau de incerteza e de conflito. E o que esse estudo mostra é que no início da expressão dessas emoções, você tem uma alegria e tristeza desde o início, elas são muito facilmente reconhecidos,
Mas quando você tem surpresa e medo, no início do curso temporal da expressão dessa emoção, é difícil reconhecer porque você tem o mesmo conjunto de músculos faciais que eles estão sendo ativados. Então, surpresa e medo, por exemplo, você tem tanto a mandíbula está abrindo, né, ela está baixando, e você tem a pálpebra ela está subindo, né? Então você tem o olho arregalando. Então isso acontece tanto para surpresa e para medo, quando no início do curso da expressão dessa emoção. E a mesma coisa acontece com raiva e nojo, que você tem o enrugamento dessa região do nariz. Então esses classificadores bayesianos vão apresentar matriz de confusão aqui no início. Mas ao longo do tempo, né, do curso da expressão dessas emoções, aí você tem a divisão, né, de surpresa e medo, e de raiva e nojo. Mas parece que o início é muito comum. Então eles vão falar que, os pesquisadores vão falar que na verdade seriam 4 emoções, né? Alegria, tristeza, surpresa e medo, que estaria muito relacionado a estímulos aversivos e que podem trazer algum perigo, e que eles são dinâmicos, eles estão se aproximando. E raiva e nojo, com estímulos aversivos no ambiente também, mas que eles são estáticos no ambiente. Eu vou mudar um pouco de assunto e vou falar de substrato neural de percepção de faces, para saber quais áreas estão mais envolvidas. Isso, de certo modo, a gente vem trabalhando ao longo dos vídeos, mas só para a gente deixar claro, né? O processamento de faces ele é altamente distribuído no nosso sistema nervoso central. Então, por isso que também face é tão interessante, né? E por isso que a gente processa de modo tão rápido, porque esse processamento ele é muito distribuído. Mas quais que são as áreas e estruturas mais relevantes? Então a gente já sabe que a informação ela chega aqui em V1, e quando ela chega aqui ela passa a ser essa informação ela é enviada para uma área de processamento terciário aqui nessa via ventral aqui, onde o principal módulo para perceber face fica aqui no giro fusiforme, a área fusiforme de face. Então esse giro fusiforme é uma região muito nobre para você reconhecer faces, né? Outra região interessante é o sulco temporal superior. O sulco temporal superior está relacionado à codificação de informação de quando a gente percebe o movimento ocular da face, ou então do movimento dos lábios, ou então do movimento da face em si. Lembrando que esse sulco STS está muito próximo da área V5, a área MT, que é um módulo para percepção de movimento. Então essas informações mais dinâmicas da face que se alteram, elas são codificadas aqui, né? A gente tem toda uma circuitaria também para processar emoções quando a gente percebe face. Então a gente tem uma região aqui que é a amígdala, que ela é muito importante. Então além da amígdala a gente vai ter hipocampo, a gente vai ter diversas regiões frontais aqui, giro do símbolo, córtex pré-frontal ventromedial, dorso lateral, que também vão estar envolvidos nessa percepção de expressões faciais e regulação emocional, e além de outras áreas frontais que estão envolvidas em julgamentos mais sociais, né? Confiança, dominância, ou então atratividade. Então a gente tem todo um processamento que ele é distribuído. Para a gente fechar essa aula, eu vou falar de aspectos desenvolvimentais, porque a percepção de face, a maturação desse processo, ela vai terminar no início da vida adulta, no final da adolescência. No entanto, a gente já tem parece que a gente já tem algum software de fábrica para perceber face. Lembrando que a acuidade visual do bebê ela é muito baixa, então aqui é como se a gente conseguisse visualizar qual que é a acuidade visual, né, a resolução visual de bebês quando eles nasceram, com 4 semanas, com 8 semanas. A gente vê que o desenvolvimento também é muito rápido, né? Então com 8 semanas já dá para ver o contorno de uma face, né? Com 6 meses tem uma visão muito boa. Mas tem um experimento muito interessante, Morton Johnson, 91, que foi realizado com bebês recém-nascidos, com 1 hora de nascimento, em que eles utilizaram aquela técnica de olhar direcional do bebê, que a gente também trabalhou em outros vídeos. Então foi
Em bebês que nasceram foram apresentados um brinquedinho, um padrão, em que eles se assemelhavam à face, tinha os elementos na ordem correta de uma face, ou então um elemento mais... Perdão. Ou então você tinha um padrão aqui onde você tinha diferentes estímulos, mas que não faziam sentido, que estavam espalhados, ou então um padrão que ele era homogêneo. A gente sabe que bebês eles tendem a olhar para padrões mais complexos, né? Então isso justifica, por exemplo, um bebê ele olhar mais para um estímulo que ele é mais complexo do que homogêneo. Mas mesmo assim, ocorreu uma diferença aqui entre aquele que tinha uma organização que se assemelha, né, que mimetiza uma face, daqueles que a informação ela não faz sentido assim dentro do que seja um padrão facial. Isso é interessante a gente pensar que pode ser que a gente tem uma circuitaria inata para codificar a face, né, o que faz sentido. Outro dado interessante é que a partir com 2, 3 dias, o bebê ele já reconhece e já prefere a face da mãe. Isso acontece muito também em função de contornos muito grosseiros, como do cabelo, por exemplo, né? E em 3 e 4 meses, um bebê já é capaz de diferenciar emoções e diferenciar animais. Só para a gente ver o aspecto neurofisiológico desse desenvolvimento, tem um estudo interessante aqui, do Spector, Golaray e Gabriel, de 2008, que vai trazer tanto dados eletrofisiológicos quanto de neuroimagem, comparando a percepção de face, de objetos e de lugares em crianças de 8 anos e adultos, né? Aqui no caso de neuroimagem de crianças de 8 anos e adultos. O que a gente percebe é que uma criança de 8 anos, né, que você tem o desenvolvimento já praticamente do sistema nervoso, né? A gente pensa que até os 6 meses de idade você tem um desenvolvimento do sistema nervoso mesmo do ponto de vista estrutural. Mas o que a gente observa aqui é que essa região aqui em azul, córtex occipital lateral, onde a gente tem alguns módulos para percepção de objetos, né? E que você não tem uma diferença muito grande em relação a pessoas adultas. A mesma coisa acontece entre crianças nessa área verdinha aqui, que é um módulo para perceber lugares, né? É a área parahipocampal de lugares, em que você tem aqui para crianças, e aqui também não tem muita diferença, mas o que a gente tem mais diferença é a área fusiforme da face. Então aqui a gente só tem um pontinho vermelho, mas no adulto a gente tem áreas muito maiores e bilaterais. Então isso, de certo modo, é uma evidência de neuroimagem que mostra que esse processo ele tende a se desenvolver, já tem uma diferença muito grande entre um adulto e uma criança, né? Esses dados aqui de eletrofisiologia, eles vão mostrar estudos de potenciais evocados, eles vai mostrar também o potencial relacionado ao evento, potencial visual relacionado ao evento quando são apresentados carros, que é esse tracejado aqui, quando os carros eles estão embaralhados, não fazem sentido, e faces, ou seja, um objeto e uma face. O que a gente vê, aqui a gente tem dados de crianças de 5 anos, de 7 a 8, de 12 a 14 e adultos. A gente vê que não tem muita diferença desse traçado pontilhado para reconhecer carro em todas as idades, então não tem muita diferença. Mas a gente tem esse marcador aqui eletrofisiológico, que é o N170, né? Então que a partir de 170 milissegundos do onset do estímulo, você tem um potencial negativo, e esse fenômeno eletrofisiológico está associado à percepção de faces. E a gente vai ter isso de modo muito claro em adultos só, esse potencial evocado aqui, ó, esse N170, a gente não vai ter em crianças. Então, mais uma vez mostrando que parece que a codificação de faces ela vai tá de fato completa quando a pessoa ela chega na idade adulta, né? Se a gente for parar para pensar toda a sutileza para reconhecer faces, todas as informações que elas transmitem, né? A sutileza de informação emocional, né? Então é um processo que demanda muito tempo, né? No desenvolvimento dessa habilidade que é traduzido também aqui no substrato neural. Com isso a gente termina essa aula 7. Eu deixo aqui um roteiro de estudos
Se vocês conseguirem responder essas questões, então tá bem bacana. Eu deixo aqui as referências que eu utilizei, as referências básicas, né, dos livros textos. Material complementar, quem é meu aluno consegue acessar os slides e esses links, também consegue baixar o slide pelo Moodle. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigado.